Olá pessoal, a gente aqui é do grupo de Data Warehouse. A gente vai apresentar aqui o software Pentaho da Hitachi. Ele é uma plataforma de integração e análise de dados. Independente da fonte, ele torna possível a automação, a transformação e a unificação de dados. A gente pode fazer uma referência com os conceitos de ETL que a gente apresentou no seminário. Como é que a gente vai apresentar só uma ilustração, um exemplo de que o próprio software oferece, a gente não vai passar aqui pela parte de instalação, configuração do servidor, do cliente, porque também todos os tutoriais já tem na própria documentação do software. A gente aqui vai tratar um problema bem simples, que é a questão que a gente vai ler um arquivo de texto de vendas e vai resolver um problema que tem nele e gravar ele em um banco de dados relacional. Então vamos iniciar aqui. Para a gente começar aqui, a gente tem que criar uma nova transformação, que seria um novo projeto, né? Na nova transformação aqui, a gente vai começando aqui na parte de input, parte de entrada, e vamos inserir um text file input. A gente vai abrir ele aqui e vai colocar o nome desse passo como read sales data. Vai ler os dados de venda. Aqui a gente vai, esses dados que a gente vai usar aqui, eles são fornecidos pelo próprio software, uns dados de exemplo para poder testar mesmo, ver como é que funciona, né? Então a gente vai vir aqui, pegar os dados, o arquivo CSV. A partir daqui a gente já consegue adicionar o arquivo aqui na leitura. A gente vem aqui na aba Content, muda o formato dele, que tem padrão DOS para Unix. E aqui de volta a gente já consegue verificar como é que está o arquivo. Aqui a gente já consegue ver que alguns padrões, né? O arquivo ele tem um cabeçalho das informações e em seguida as informações. A gente pode ver que elas são separadas por linha e cada uma das informações, as colunas, vamos dizer assim, né, são separadas por vírgula. E as strings, elas são encapsuladas com aspas, né? Isso aqui é importante para definir como é que está o padrão dos dados para o software conseguir ler eles, entendeu? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em Content, vai definir aqui que o separador é a vírgula, o enclosure dele aqui está marcado já as aspas, e a gente vai garantir também aqui que está marcada a parte do header aqui, que ele tem um cabeçalho. Aqui nos fields, a gente vai vir aqui para obter os campos, que ele vai precisar quais são todos os campos que tem no cabeçalho e ler qual que é o padrão deles, o formato, o tamanho dele, de acordo com o que tem em todo o arquivo. Isso aqui ele já vai pegar de forma automática. Então, como a gente pode ver aqui, ele já leu todas as colunas, né, vamos dizer assim. Se a gente voltar aqui na parte de Content, e a gente vem aqui em Preview Rows, a gente já vai conseguir ver essas, que já pode ver que tem um cabeçalho aqui, ele está carregando os dados. Vai carregar aqui. Então, aqui ele já carregou, ele já leu aqueles dados do arquivo CSV e já colocou eles no formato de coluna. Aqui a gente já pode ver todos os dados aqui, né? Dados aqui do produto, do código do produto, telefone do cliente e tudo mais. Então eu tinha falado mais cedo que a gente ia resolver um problema nesses dados antes de gravar eles em um banco de dados, né? E qual que é o problema que a gente vai resolver? Como a gente pode ver aqui, alguns endereços não possuem o postal code, estão vazios, estão nuls. E esse aqui é um problema que a gente quer tratar. A gente não quer deixar nenhum endereço aqui ficar sem o postal code. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente já pode fechar aqui que essa parte de leitura aqui já está pronta. O próximo passo aqui agora é a gente fazer o filtro. A gente vai fazer um filtro para poder filtrar os dados que estão sem e os dados que estão com o postal code inserido. Então, a gente pode vir aqui em... A gente vai vir aqui em Flow. Em Flow aqui, a gente vem em Filter Rows. Passando o Filter Rows aqui, a gente pode criar uma ligação aqui entre eles, que vai definir o fluxo do processo. Dentro de Filter Rows aqui, a gente vai colocar um nome para esse processo aqui, que vai ser o Filter Missing Zips. Que no caso aqui ele vai só filtrar, né, onde está os que tem e os que não tem, o postal code. A gente vai marcar aqui na condição o postal code e quando ele não estiver vazio. Só isso aqui já basta. E essa parte aqui já de fazer o filtro já está pronta. A próxima parte que a gente vai fazer aqui, ela já é uma parte mais adiantada, que ela vai receber o tratamento ainda, que é a parte de gravar no banco de dados. A gente vem aqui no Output,
um table output, adicione ele aqui. A gente já pode criar a ligação aqui entre um e outro. Aí essa ligação tem uma particularidade. A gente vai marcar aqui que ele vai fazer esse fluxo aqui quando o resultado do filtro for true. Ou seja, ele só vai gravar direto aqui nesse filtro quando o resultado da condição que ele fez aqui for verdadeiro, que é no caso do usuário tá com o postal code preenchido corretamente. Aqui dentro a gente vai colocar o nome do processo de write to database e vai configurar a conexão. Essa conexão que a gente vai fazer com o Pentaho Server, que já vem configurado por padrão aqui. Vamos abrir aqui a conexão. Então aqui, essa parte aqui da conexão já tem documentado lá de como é que é a configuração. Que eu só vou repetir ela aqui, que o banco aqui é o Hypersonic. A gente pode colocar o nome da conexão aqui de exemplo, sales. Colocar o nome aqui do host, localhost. O nome da database é sample data. O número da porta é esse mesmo. O usuário é Pentaho admin. E a senha é password. A gente faz o teste aqui para ver se a conexão deu certo. Aí a gente pode ver que deu tudo certo aqui. Então tá beleza. Conexão adicionada aqui, a gente pode vir aqui e definir a tabela de destino aqui. A gente coloca sales data. Essa tabela aqui ela já existe, ela já está criada lá no banco. A gente coloca esse truncate table aqui para ele poder limpar a tabela quando ele for inserir os novos dados. E esse SQL aqui é ele, quando você vai executar, eu que eu já executei uma vez, quando você vai executar pela primeira vez, ele já traz um SQL pronto aqui para você poder colocar. Como é que eu já fiz uma vez, ele não vai trazer, mas é só dar um OK. Depois desse passo aqui, a gente vai fazer a parte de tratar esses postal codes que estão vazios. E como é que a gente vai fazer isso? O software aqui ele também oferece um outro arquivo para a gente, que é um arquivo que tem a relação de CEPs, de postal codes, com base na cidade ou estado. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai ler os clientes, e com base no estado e na cidade dele, a gente vai conseguir acertar qual que é o postal code dele, com base nesse arquivo que a gente vai ler agora. Então, a gente vai vir aqui em input, de novo, vai criar o text file input aqui. Ele a gente vai criar sem nenhuma ligação por enquanto. Vamos abrir ele aqui, a gente vai colocar o nome dele aqui de read postal codes. Já vamos inserir aqui o arquivo. Ele fica junto com o outro lá também. Apertei errado aqui. A gente vem aqui em Files. Está aqui, zip, esse arquivo aqui que ele oferece para a gente. A gente adiciona um arquivo aqui e é o mesmo processo. A gente pode vir aqui em Content aqui e definir o formato dos dados. Aqui de volta em Files aqui, a gente consegue ver o preview dos dados. Esse aqui são os dados do jeito que está no arquivo hoje. Mesmo padrão do outro, né? Separado por vírgula e tudo mais. A gente volta em Content. A gente coloca o separador com vírgula. Aqui está marcado o aspa já certinho e o cabeçalho também está marcado que ele existe. Então a gente vai na parte de Fields e coloca para obter os campos. Aqui ele vai ler todos os arquivos e ver o padrão de todos os campos, né? Para poder definir o que é cada um desses campos, para poder gravar no banco posteriormente. Vou fazer a leitura aqui, que essa parte que tem muitos registros, né? Que são todas as cidades e estados. Aqui já fez a leitura, os campos estão beleza aqui. Se a gente voltar em Content aqui e vir em Preview Rows, a gente já vai conseguir ver os dados separados no formato de colunas. Então o que a gente consegue ver aqui, a cidade, o estado e qual que é o postal code dele. Então beleza, a parte de fazer a leitura do arquivo aqui já está pronta. Então o nosso próximo passo aqui é fazer definitivamente a parte de resolver o problema desse postal code. Então a gente vai vir aqui na aba Transform e na aba Transform não, a gente vai pegar na aba Lookup e vamos abrir aqui o String Lookup. Esse String Lookup aqui a gente vai colocar uma ligação, a gente vai criar a ligação do Read Postal Codes para ele. E aqui a gente vai fazer aquela ligação que está faltando aqui do Filter Missing Zips.
que aqui ele vai vir para os resultados que estiverem marcados como falsos, ou seja, são os resultados que estão com o postal code vazio. Abrindo aqui o string lookup, a gente vai definir o nome aqui do processo para lookup missing fields. Missing zips, quer dizer, lookup missing zips, que ele vai fazer todo esse processo aqui dos campos, né, que está vazio. A gente marca aqui que o processo dele aqui é do read postal codes, que ele vai vir. Então, o que a gente vai fazer a semelhança do que dos campos, né? A gente vai marcar aqui o campo cidade, que veio da informação anterior, é o campo cidade das informações que veio daquela tabela de estado cidade. Que a gente vai fazer aqui para poder fazer a comparação. Cidade com cidade, estado com estado. A partir daqui a gente vai vir aqui e colocar para ele ler os campos, que tem a semelhança, como a gente já colocou o postal code. A gente pode apagar o city ou state, que é os campos que a gente não vai usar. Aqui nesse aqui a gente vai definir que o novo campo que ele vai criar vai ser o zip resolved. E o tipo dele é string. Então, nessa parte aqui a gente já está pronta para ele poder fazer a junção dos dados. Aqui ele vai fazer essa junção de dados. E aqui agora falta a gente só finalizar a gravação, juntando os dados que foram filtrados e tratados aqui com os outros dados que vieram desse processo, para virar tudo uma coisa só, né? Então, para isso a gente vai vir aqui em Transform e vai pegar esse Select Values. Colocando ele aqui, a gente já pode criar uma ligação aqui. Aqui dentro dele, a gente vai definir o nome dele aqui, do passo dele, vai ser Prepare Field Layout. E aqui a gente vai pegar a gente vai vir aqui pedir para ele pegar todos os campos que está na tabela. A gente pode ver que ele trouxe o zip resolved aqui. E trouxe também o postal code. Então a gente pode vir aqui no zip resolved e subir ele aqui, colocar ele junto. E a gente pode apagar o postal code, que nada mais vai fazer que ele vai juntar os dois e gravar tudo em um campo só. A gente vai deletar ele aqui. Deixa só o zip resolved. E para a gente fazer essa junção aqui, a gente vai vir no metadata. No metadata, a gente vai pegar o campo zip resolved. Vamos renomear ele para postal code, para ficar igual tá no outro. A gente vai colocar string. E o tamanho dele é 9. Com isso aqui, ele já vai conseguir fazer o processo que eu indiquei. Vamos dar um OK aqui. Um passo que eu esqueci de falar anteriormente é que depois a gente faz essa parte dessa junção aqui das informações, a gente pode ver um preview de como elas ficaram. Vamos voltar aqui e ver só para a gente poder ver como é que ficou. Fazer esse Kick Launch aqui, ele vai executar um pedaço do processo só até a parte que a gente quer. Então aqui a gente pode ver que ele retornou apenas 76 resultados, que são os clientes que estão, as vendas, né, que estão sem o postal code marcado. Então a gente pode vir aqui, ó, ver que o postal code está vazio para todas elas. E aquele campo novo que a gente criou, o zip resolved, está marcado aqui com o postal code resolvido delas. Então, o que a gente fez nesse outro processo aqui, o que a gente está fazendo nele, na verdade, é só a parte de juntar os campos, entendeu? O que está vazio, ele vai colocar o resolved e o outro vai continuar igual. Então, o que a gente falta a gente fazer aqui é só terminar o processo aqui e juntar esse aqui com a ligação com a escrita no banco de dados. A gente marca essa opção aqui e está pronto. O passo final aqui que a gente tem que fazer é rodar toda a transformação para ver se a gente conseguiu ter os resultados esperados. Para fazer isso, a gente vem aqui em Action e Run. A gente manda rodar. Aqui ele pede que a gente tem que salvar a transformação, porque a gente criou um projeto novo e não salvou, né? Vamos salvar ele aqui. Eu vou colocar aqui Sales Exemplo, só para ilustrar. E aqui ele já está fazendo o processo. Aqui ele é bem rápido. Como a gente pode ver aqui, ó, o processo já finalizou. Já está pronto. Então, se a gente vir aqui em Metrics, a gente consegue ver as métricas do tempo que ele levou em cada processo. O programa aqui ele é bem completo, você consegue medir, ver onde está impactando mais. Que a gente consegue ver o que ele demorou mais para fazer.
Para a gente poder ver os resultados, ver se deu certo e tudo mais, a gente pode vir aqui nessa opção que a gente pode ver como é que ficou o banco de dados. Então a gente abre a nossa conexão aqui, vem aqui nas tabelas e abre aquela tabela de Sales Data, que é onde a gente fez a gravação. Aqui eu apertei errado. Deixa eu voltar aqui na conexão. Vim aqui na tabela. Em Sales Data a gente vem aqui nas ações. Vamos colocar aqui para ele me dar um preview das linhas. E vou colocar aqui 10.000 linhas. Eu sei que o arquivo não tem isso tudo, mas é só para ele poder me dar todos os resultados. Vai demorar um pouquinho mais aqui, mas a gente vai conseguir ver tudo aqui e ver como é que ficou no final das contas depois da transformação. Que a gente pegou os dados do arquivo CSV, tratamos ele e gravamos ele já tratado, sim, no formato correto no banco de dados tradicional. Um pequeno exemplo que a gente fez aqui. Ele está acabando de fazer a leitura aqui, a gente viu que ele tem 2.800 linhas, né? Então se a gente for no final aqui, a gente já vai ver que ele não tem mais aquela coluna de zip resolved que a gente viu anteriormente. E ao invés disso, ele vai ter a coluna postal code aqui normal, só que ele não tem mais nenhum postal code vazio. Como a gente pode ver aqui, ó. Nenhum mais está vazio. Então ele fez o tratamento e retornou os dados da forma que a gente esperava. Essa aqui foi a ilustração que a gente queria dar do funcionamento do programa, de como é que ele faz esse tratamento de dados. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.